mulher, empreendedora, mãe, super dinâmica, faz 1000 coisas e depois fica falando pra mim, não sei como é que tu consegue fazer tanta coisa. Bom, o nome dela é Elis Naia e a gente se conheceu em eventos da cidade, de sustentabilidade e do feminino. Bem-vinda, Elis! Obrigada, Thay. Elis, a gente se conhece há pouco tempo, assim, de proximidade, mas já é muito intenso. E eu quero que tu me fale um pouco da tua relação com o empreendedorismo, assim, porque você tem vários negócios, né? Vários negócios, é rica, não sabemos. Isso. Mas, primeiro, no negócio das coisas de Sofia, que já vem com o nome da tua filha, né? Então, traz um pouco desse histórico até chegar nesse momento de vou criar algo para. Joia. Então, é uma história bem longa. Eu vim lá da indústria, também no meio de comunicação, por mais que a minha formação seja administração e marketing. E depois eu saí, vamos dizer, da grande indústria por conta da pressão mesmo de tudo que existe dentro de grandes empresas e fui trabalhar em vendas, que é a minha grande paixão. Então, assim, saí de indústria e trabalhar de segunda a sexta para trabalhar em shopping de domingo a domingo. Aquela coisa, assim que casei, sem apoio de ninguém, sem apoio de família, nem do futuro marido, sabe assim? Literalmente, eu estava em Fernando de Noronha vendo os golfinhos e falei, eu vou sair dessa empresa. Eu não quero mais trabalhar lá. E realmente foi o que eu fiz. Casei em março, em julho eu já tinha saído e dado toda essa volta, assim. Eu sempre digo que eu fui sempre muito intraempreendedora. Então, eu sou de uma família de 10 pessoas. 10 pessoas, irmãos, que nenhum se formou, eu fui a única que me formei. E todos trabalham, assim como meu pai, 20 anos na Tupi, 20 anos numa outra grande empresa aqui, outro... Então, assim, minha irmã que trabalha 25 anos no mesmo lugar, enfim, né? E eu sempre meio que... como é que a gente diz? Navegando, Isso, buscando... exatamente, né? Era aquela que não parava em trabalho, que sempre mudava, sempre instigando alguma coisa. Então, quando nasceu a Sofia, eu trabalhava numa franquia, no shopping mesmo. E daí, quando ela nasceu, junto com ela, o meu pai diagnosticou com Alzheimer. Então, eu já tinha 34 anos, resolvi ser mãe mais tarde, quando já tivesse com a vida mais estabilizada. Quando isso se uniu, eu falei, não quero mais trabalhar agora como CLT. Né? A partir desse momento, eu não quero mais, para poder ficar com a Sofia e também cuidar dos meus pais. Essa história deu aí uns 8 anos, que foi o tempo que o meu pai viveu com a doença e que eu fiquei. Nesse meio tempo, alguns lugares que eu já tinha trabalhado, né, uma falou pra mim, tu não quer fazer consultoria na minha loja? Treinar a minha equipe, ser uma gerente à distância e aproveitar esse tempo? Daí ali, foi em 2015, 2014, assim, que daí eu formalizei mesmo o CNPJ com a Elis Naia Consultoria, que é a minha empresa. Então, daí eu comecei a fazer isso porque o intervalo que a Sofia ficava na escola, que eu tinha que levar pai pro hospital e que não precisava ter esse tempo, eu trabalhava. Tá. Então, eram 2 horas num lugar, 2 horas no outro. Ali começou a Elis empreendedora. Só que eu sempre brinco nos lugares onde eu passei, que as pessoas sempre diziam, nossa, eu quero ser dona do meu negócio. Então, eu vi isso de muitas chefes minhas quando eu estava dentro das lojas. Porque eu acabava resolvendo as coisas. Tá. Né? Colocava preço, fazia o que tinha que fazer. E as pessoas se incomodavam com isso, assim, por eu ter essa autonomia e não dizer assim, tipo, o negócio é meu. Eu queria que tu deixasse eu fazer. Então, eu vi isso muitas vezes de muitas pessoas. Mas porque eu acho que eu tinha essa coisa do intraempreendedorismo, que as pessoas falam muito pouco, mas que a gente é empreendedor dentro do negócio, né? Empreendedora dentro do negócio do outro. Então, isso foi muito... muito... que me fez, eu acho, seguir, assim, né? Então, ali eu comecei com a Elis Naia, lá em 2020, durante a pandemia, quando tudo fechou. Daí, nesse meio tempo, eu já tinha... numa das consultorias que eu fui, era uma de clínica de estética, de depilação, especializada em depilação. E nessa eles me convidaram para ser sócia também deles, porque um estava indo para África e o outro morava lá pro Nordeste, que agora esqueci o nome.
Não tem problema. Né? Em Alagoas. Depois Em Alagoas, exatamente. E daí eu cuidei da loja aqui em Joinville também. Ficava um período, não tinha obrigação de estar sempre dentro da clínica e tudo mais. Tinha 9 depiladoras na época. Então fiquei também com um período de sociedade ali nesse meio tempo. Sim. Depois, a coisa da Sofia surgiu lá na pandemia, quando tudo parou. Daí tu imagina... Super recente. Isso, super recente, exatamente. Então, coisa da Sofia fez 5 anos, porque foi em março que começou, mas como teve todo aquele período por ser absorventes, né, muitas, eu tive 5 amigas que testaram os absorventes, né, para ver se funcionavam, tudo, porque assim, os absorventes foram 100% desenvolvidos por nós. Né? A gente fazendo teste de tecido, por nós, que eu digo eu e meu marido. Eu ia dizer, né? Nossa, isso, eu e meu marido. E ele veio também de uma depressão do meu marido, que também vinha de uma grande indústria, né? Já estava doente, a gente descobriu a doença dele, né? 2 doenças autoimunes, 2 anos basicamente depois, que já foi mais difícil. Só que nesse período ele já estava começando com as dores e estava numa situação de depressão mesmo. Lá desde dezembro, a pandemia apareceu em março. E ele sempre gostou de costurar. E daí foi quando, né, vamos tentar sair disso. Então aquilo surgiu realmente para ele tentar sair dessa depressão também, começar a costurar. E eu vi uma reportagem sobre pobreza menstrual. E daí eu pensei que ali eu ia mudar o mundo também, né? Mas eu vi que isso também não dava certo. Daí eu falei, vamos fazer absorvente para dar para essas meninas todas. Porque o que aconteceu? Algumas escolas davam esses absorventes para as meninas. A partir do momento que elas não tivessem mais indo para a escola, porque ficou basicamente aí quase 2 anos, então surgiu essa preocupação. Foi nessa que eu vi a reportagem e comecei a ler sobre pobreza menstrual, como era a pobreza menstrual. Só que daí eu descobri que no Brasil tinha muito pouca informação, tinham muito... professoras que traziam essas realidades porque acompanhavam isso dentro de sala de aula. Nenhum dado oficial, nenhum estudo olhando para as mulheres. Nada. Só em 2022, a Unicef, junto com outra instituição de criança e adolescentes, fizeram um estudo junto com grandes marcas de absorvente. Só em 2012 surgiu. Então, quando eu comecei lá em 2020 a estudar, eu tive que estudar com muitos artigos de fora. Em vários outros lugares que já estavam se falando sobre isso, estava se falando sobre tirar os impostos dos absorventes, porque eu acho que só esse ano, ou ano passado, que realmente saiu, porque os absorventes, eles eram taxados como produtos de beleza. Mais caro. Exatamente, mais caro. Exatamente. Da mesma forma com a etiqueta rosa, né? Que os produtos femininos, vamos dizer, tô falando um aparelho de barbear. O rosinha, ele custa mais caro do que o azul lá, masculino, porque as mulheres têm a taxa rosa de impostos. Então, os produtos femininos, eles custam mais caro. Até nisso a mulher se ferra, né? Tem um rosa ali, vamos taxar um pouquinho mais. Isso, exatamente. Que absurdo. Eu não sabia disso, Elis. Pois é. Tá, a gente vai entrar mais no assunto do menstrual, mas eu queria assim, aí criou coisas de Sofia. Isso, exatamente. Todo mundo testou, em setembro nós lançamos. Em setembro de 2020. Exatamente. Daí ali começou, como eu pensando que eu ia poder diminuir toda a pobreza menstrual também, só que daí também ao mesmo tempo eu comecei a aprender que eu não podia doar um absorvente ecológico para uma pessoa em situação de moradia de rua. Porque ela não tem como lavar, ela não tinha onde secar, não tinha como cuidar. Então também comecei a aprender que um absorvente descartável é um direito, né? Porque a mulher precisa trabalhar, precisa ir para a escola, precisa tudo, e o ecológico é uma escolha. Só que essa escolha não nos é permitida, porque se fala muito pouco sobre isso, né? Porque se ensina muita coisa ruim sobre menstruação e nada que seja bom, vamos dizer assim. Então, começou toda essa história de empreendedorismo e eu sempre, nas minhas consultorias, esse tempo todo que eu tive, nos lugares onde eu estive, que a gente não vende um produto, a gente vende uma solução, a gente está vendendo, enfim, resolver um problema da pessoa, um estilo de vida. Estilo de vida. Exatamente. Então, com tudo isso, eu comecei a descobrir que quem me procurava sempre tinha algum problema para resolver. Principalmente de saúde íntima, ou porque começou a fazer fertilização in vitro e o médico pediu para eliminar todos os tipos de químicas, né, existentes, então me procuravam também. Tinham outros problemas ginecológicos que os ginecologistas recomendavam que deixassem de usar. Então ali começaram a surgir os meus clientes, mas ao mesmo tempo eu entendi que eu precisava brigar muito mais e ir muito além, que esse meu empreender
feminino e falando sobre um tema que é tão tabu, né? Aquela coisa assim, se falar de menstruação ainda te incomoda, é porque precisamos continuar falando. Ótimo. Então, Sim. né? Isso é um empreender bem difícil. Além da questão da sustentabilidade, que daí tu me acompanha também bastante. Sim, para quem não sabe, eu e a Elis, a gente faz parte do coletivo Joinville Lixo Zero, então tem muitas conexões, né? Quando a gente fala de sustentabilidade, Elis, e aí você falou que isso é uma escolha, né? Uhum. A gente leva o balcão Lixo Zero para alguns lugares, onde nós mostramos as possibilidades de sermos mais sustentáveis no nosso dia a dia. Porque quando a gente fala de sustentabilidade, as pessoas entendem que é algo muito distante, que é a geleira derretendo lá, né? Mas não, a gente pode ter hábitos no dia a dia sustentáveis. Como que foi essa mudança de chave para você também, né? E como você trouxe esse assunto para tua filha, que hoje ela tá o quê? Com 12. Com 12, isso. Né? Mudar esse olhar também desse estilo de vida para essa geração, para essas meninas que estão menstruando, que, né, vão começar. Aqui em casa eu já entreguei um livro para a Aimee, ela tem 9, mas ela já leu um livro lá que diz A Mamãe Sangra, né? Que é muito bacana esse livro. Que é muito incrível, assim. Mas a gente não teve essa educação. Não. Como que tu leva sustentabilidade, higiene feminino para tua filha? Pra Sofia, né? Então eu sempre digo que teve esse nome Coisas da Sofia, que na verdade foi lá no chá de bebê dela que isso surgiu. Mas, e daí depois eu ficava, né? Qual vai ser o nome? Como que vai ser esse nome? Vamos dizer assim, a ideia, né? Até da marca, vamos dizer assim, né? Uma mulher abraçando o mundo, vamos dizer assim, né? O futuro é feminino. Me desculpe. Arrou! Então, Sofia significa sabedoria. Tá. Né? E a Sofia, até hoje nós estávamos lá tentando ver por que ela tá com uma tosse doida, vamos dizer assim. Ela teve muitas alergias, principalmente das fraldas descartáveis. Então, ela desenvolveu uma dermatite atópica. Enfim, aconteceram N coisas dela ficar, tipo... E sem eu saber. Aquilo que tu disse, sem saber a informação. Então, eu ouvi do médico isso, que a Sofia não poderia usar absorventes. Porque hoje, né, falando um pouquinho da questão mais técnica, o mesmo produto que é fabricado, os tapetinhos higiênicos de PET, os absorventes e as fraldas, eles são os mesmos materiais. Tá? Todos eles são os mesmos materiais. Então, a Sofia não poderia usar absorvente. Então, isso também ficou lá, né? Naquele meu inconsciente. A Sofia não vai poder usar absorvente, ok. Quando isso acontecer, eu vou pensar. Mas daí, como eu ouvi aquele negócio lá durante a pandemia, né? Dos absorventes. Quando eu comecei a ver todas essas situações, eu já podia unir uma coisa com a outra, né? Então, por isso do nome, da questão da sabedoria, entender que esse nosso feminino, né? Toda essa questão da menstruação é nosso saber, é o nosso... nasce ciclo, enterra ciclo, né? Sim. Toda essa nossa sabedoria vem através, principalmente, da menstruação, né? Dessa coisa da mulher poder gerar vida. Então... surgiu exatamente disso ali com a Sofia. E como é que eu trago isso dentro pra Sofia? Eu sempre digo, gente, eu tô no caminho certo. Tem uns 2 anos, eu acho. E ela leu, não tem às vezes no banheiro feminino, não jogue absorvente no vaso sanitário, alguma coisa assim, né? E tem outro que eu já vi assim, não jogue seu absorvente com o sangue pra cima. Pra cima, isso, exatamente, exatamente. Cara, na boa, se os homens soubessem o que as mulheres passam, inclusive no banheiro feminino, lê que a gente não pode deixar o sangue no absorvente virado pra cima, tipo, é muito absurdo. E daí tu ia contar uma história, Elis. Sim, da Sofia. Daí ela leu isso, nós no banheiro juntas, ela leu. E daí ela disse, mãe, mas não se joga absorvente no lixo, né? Então, assim, nossa, ela já tem essa noção de que um absorvente não é jogado no lixo. Claro. Porque ela não é algo que ela vê
acontecer na casa dela. Então, isso é muito abertamente de nós falando, e agora nós começamos a realmente falar com ela, filha, você tem que escolher uns absorventes para deixar na tua bolsa, para que você, né, comece a levar tudo. Então, ela faz assim, eu não quero saber, eu não quero saber, eu não quero saber. Ela não menstruou ainda? Não. Tá. Então, assim, ela tá ainda na fase muito de negação, só que ela tem noção de tudo, até porque ela pegava os absorventes maiores, colocava nela para saber se aquele tamanho daria certo. Então, assim, ela ouve nós falarmos sobre isso o tempo todo. Eu vejo que às vezes quando eu tô em feira ou em alguns lugares que às vezes ela fica comigo o tempo todo, ela já pega um absorvente, ela já começa a explicar como é que faz para algumas pessoas. Eu sempre digo que tem uma outra história que é bacana, que nós estávamos em viagem, eu tava tirando foto aproveitando o Rio Preguiça, lá nos Lençóis Maranhenses. Ah, que delícia. Então ela saiu com um absorvente grandão lá no café, que tava assim, foi lá, mostrou para uma pessoa e tudo mais, depois a guria veio conversar comigo, vendemos o absorvente, então eu digo que a Sofia vendeu um absorvente lá com seus 9 anos. Então isso foi muito bacana, por quê? Porque ela já não tem essa vergonha de falar sobre isso, agora ela não quer falar, que eu também não entendo, porque ainda ontem nós tivemos essa conversa com ela, tanto eu quanto o pai, falando assim, né, você escolhe a estampinha que você quiser, mas eu não quero, assim, filha, não é querer, né, vai acontecer e tá tudo bem, a mãe já falou isso com você, só que você também pode, talvez, ajudar algumas outras amiguinhas, então eu já vi que ela, às vezes, vem conversar sobre isso, e ela disse, mãe, você sabia que tem algumas mães que não falaram ainda com as amigas sobre menstruação, delas estavam falando umas coisas lá, que não era bem do jeito que você falou. Então, eu acredito que estamos no caminho certo. Então, hoje ela ouve falar basicamente todos os dias sobre menstruação, ótimo, porque é com que a gente trabalha. E não só, não é só com que se trabalha ou tá em casa, mas eu fico pensando, claro, nós somos ensinadas a não falar sobre, né? A não falar sobre sexo, a não falar sobre menstruação. E mudar essa chave é um desafio, assim. Quando você trouxe no início da nossa conversa, né, a pobreza menstrual. Eu li num post teu no Instagram que falava a cada 10 mulheres, 4. Isso foi o dado com a pesquisa que a Unicef fez lá em 2022. Então, a cada 10, 4 deixam de ir para a escola por não terem absorvente. Então, isso foram, como eu te falei um pouquinho antes da pandemia, essa reportagem que eu vi, que algumas professoras começaram a identificar que as meninas deixavam de ir de 3 a 4 dias, que de certa forma é o período que a gente menstrua, né? Que vamos dizer assim, talvez lá pro outro dia ela conseguia, sei lá, colocar um paninho, né? Se prevenir de alguma forma para o sangue não ficar lá à mercê de todo mundo, mostrando para todo mundo, vamos dizer assim, porque a ideia de um absorvente é isso, é conter o sangue, né, para que seja uma coisa mais íntima para você, né, para não virar principalmente essa questão toda de bullying. Então, quando falta um absorvente, faltam muito mais outras coisas, porque pode ser uma menina que vai perder aí 25%, vamos contar aí no ano, ela perdendo, né, todo mês 5 anos, ela vai perder 25% das aulas em relação aos meninos. Então, é muito tempo. Então, às vezes, porque os homens têm notas maiores no Enem, né? Conseguem notas... Então, assim, só que muitas vezes ninguém sabe a história dessa menina. Então, muitas precisaram deixar de ir para a escola por conta de não terem absorvente. Assim como existe algumas mães solos que, às vezes, não têm um absorvente para ir trabalhar. Então, hoje já se fala, porque quando você faz, às vezes, uma doação de uma cesta básica... Ninguém lembra de colocar um absorvente junto. Por quê? Porque não é um item de sobrevivência, mas entende que ele deveria ser? Com certeza. Porque não é só alimentação. Essa mulher, se ela for uma mãe solo, ela precisa sair por 4, 5 dias enquanto ela está menstruada para trabalhar. E o que isso acontece, né? Da mesma forma para as mulheres que vivem no sistema de cárcere privado. Também. Tu não usa só, às vezes, um pacotinho com 8. Depende como tu menstruou. Eu já usei absorventes descartáveis, né? Então, a gente já usou isso. Hoje, a gente tem uma consciência diferente e fizemos a nossa escolha. Mas sabe que não consegue viver com 8. E as mulheres, né, em sistema carcerário, muitas vezes só recebem os 8. E o que elas precisam fazer quando termina? Usar, muitas vezes, até miolo de pão.
para poder Meu Deus. isso, né? Ou sacola plástica. Tem mulheres que precisam às vezes trabalhar com uma sacola plástica para poder trabalhar, porque tu precisa continuar a tua vida, tu precisa ir para escola, tu Sim. precisa fazer algumas coisas. Então foi isso que foi identificado com o tempo, né? E assim, claro, ainda nós estamos aqui, como nós falamos lá no início, eu sou joinvilense, nunca saí daqui, mas se tu olha uma realidade, quando eu fui lá para São Luís do Maranhão, eu participei junto com outro pessoal, distribuindo os absorventes, daí sim, para essas mulheres que estavam em situação de moradia de rua. Ou seja, existe, é real, é no Isso, Brasil. todo. E não é só lá no Maranhão. Não, Tem em Santa não. Catarina, vai ter em Isso. Joinville também. Sim. Que é, porque quando eu tinha, né, e nesse meio tempo, em 2021, surgiu o projeto Menstruação também, eram 300 meninas que eu conseguia atender. Daí, realmente, arrecadando absorventes, os descartáveis. Isso, doando. Para algumas eu conseguia que tinham como lavar, que tinham, né, tinham a residência, tinham água potável também, porque tem isso também. Ah, em Joinville, mas todo mundo tem água potável em Joinville. Ai, Não, gente, não é todo mundo que tem. Eu sei bem dessas realidades nos locais que eu fui. Então, você não tem como doar para essas meninas um absorvente descartável, porque ela não tem como lavar, não tem um sabão disponível o tempo todo. Ecológico, desculpa, isso. Porque ela não tem. Então, você precisa doar para ela os descartáveis. Então, hoje, a partir do ano passado, final do ano passado, já é distribuído os absorventes descartáveis nas farmácias e escolas. Faz um cadastro, essas coisas todas, enfim, né? Então, hoje o projeto Menstruação vai muito mais com a questão da educação, realmente para falar, porque quando a gente fala de dignidade menstrual, eu não tô falando só do absorvente, tô falando realmente de educação, porque como tu disse, eu era de uma família de 10 irmãos, 7 eram mulheres. Não tinha dinheiro para comprar absorvente e a mãe também não conversava sobre isso. E algumas amigas minhas que a mãe conversaram, elas conversaram como? Ó, a partir desse mês tu vai ter que usar isso daqui todo mês e é isso mesmo, tu vai sentir dor, vai ser horrível, tu vai ficar assada. Gente, tipo, a tua vida acabou. Por isso que você tem vergonha de falar, né? Isso, exatamente. Aquela coisa de meio que esconder, ninguém pode saber que eu tô sangrando, meu Deus do céu. Tá, eu sempre digo, né? Eu fiz faculdade mais velha, lá com os meus 27 anos, 26. Mas eu lembro que quando uma amiga precisava, ou eu precisava de um absorvente, né? Não tem um aqui, mas como ele é, né? Passa escondido. Assim, passa escondido como se fosse uma droga, né? Vou te passar assim, ó. Pega aqui. Isso. Pra ninguém ver. Isso, exatamente. E esconde aqui pra ir no banheiro. Isso, ou no bolso. Quem não nunca? Quem nunca, não é? Porque tu não podia falar sobre isso, Que tava menstruada. Exatamente, né? Surreal. Isso. Então, hoje eu digo, né? Ninguém fala sobre menstruação na minha frente. Porque daí eu já vou até, como tem algumas pessoas, ai, não, deve ser... É pra falar, vamos falar. Isso. E vamos falar abertamente, porque não falar também é uma forma de incentivar o preconceito. Claro. Não, e se a mulher conhecesse mais o seu próprio corpo, ela entenderia que o absorvente sintético é ele que traz praticamente 70% das doenças, né, ginecológicas também, né, não só ginecológicas, que a mulher tem, assim. Aí falam, mas tem que lavar. Cara, é o teu sangue ali, né, tipo, aperta, joga na máquina, tira o excesso, joga na máquina e tá tudo certo. Eu sempre digo, não é nem 5 minutos, não é 2 nem minutos. 5 minutos, porque roupa você vai lavar normal, né, mas eu também fui começar a usar absorvente ecológico depois de com quase 33 anos, 35 anos, né? E aí a minha primeira filha foi fralda descartável e a segunda filha foi só fralda ecológica. Olha só. Tanto é que é engraçado, vejam como é o sistema. Você compra fralda para criança, você tem que comprar lenço umedecido e pomada. Isso, porque dá assadura. Porque é a fralda descartável que gera assadura. Se você usa a fralda ecológica, você não usa pomada. Isso. Então a gente já está trazendo ali uma questão alérgica que é normal. Não é normal. Não é normal. A mesma coisa para mulher. Eu sempre digo, tu vai passar a amar a sua menstruação? Não é só isso, né? Você vai comear a respeitar e a entender
um pouco mais sobre o seu ciclo e entender a força que ela tem. Então, é isso que muda. Eu sempre falo, quando eu entrego um absorvente, eu digo, ó, tudo que eu te falei, eu consigo te explicar. Mas depois, me deixa teu telefone que eu quero saber qual foi a tua experiência. Porque acontece algo dentro da gente depois que a gente passa a usar alternativas ecológicas. E claro, eu tô falando aqui de absorvente porque é algo que eu fabrico, mas existe o coletor menstrual, existe o disco menstrual e existe as calcinhas também. As calcinhas né, são menstruais também. Uhum. Então, assim, existe todas essas questões que todas essas alternativas ecológicas, daí, né, focando na sustentabilidade, que elas vão trazer esse olhar também para a mulher. Você uma vez disse que um absorvente ecológico substitui... Pelo menos 300 descartáveis. É muita coisa. Isso num ano? Isso, exatamente. E assim, nós menstruamos ao longo, né, temos vida fértil, uma mulher, ao longo de 40 anos. Então, deduz que durante 40 anos nós menstruamos. Tá. Né? Então, com isso, nós vamos gastar pelo menos 10 mil absorventes. É muita coisa. É muito peso. E a gente sabe que é um plástico, porque 97% dos absorventes, da matéria-prima de um descartável, é plástico. Então, 97% disso fica aí. De herança, que duram aí 400 anos, hoje já tem algumas pessoas falando em 800 anos que o plástico vai ficar no nosso planeta. Então, talvez até as nossas gerações, né, deixo para outras gerações que vão vir aí, porque vai ficar literalmente de herança todos os absorventes que a gente já usou descartável. É chocante. E trazendo um pouco do coletivo, né, dessa questão também do olhar para a sustentabilidade, como que é a Elis sustentável no seu dia a dia, assim? Eu volto com sacola plástica para casa do supermercado. Não volto. Não volto. Não volto. Volto com aquele monte de coisa aqui pendurada, tudo como diz a Sofia. Você tem certeza, mãe? Tenho, porque eu esqueci a minha sacola ecológica. Então, eu acho que é muito isso. Até eu ouvi essa semana ainda de uma pessoa, mas... a culpa maior, nós sabemos que é da grande indústria. Claro. Né? Ok, nós sabemos disso. Mas o copinho que eu saio, sei lá, o dia inteiro. E o dia inteiro eu tomo café. E se eu tô com o meu copo, é o dia inteiro que eu vou economizar de pegar 1 copo, 2 copos, 3 copos, 10 copos. São essas pequenas atitudes, né, o tempo todo, da gente entender, né, o quanto na própria alimentação da Sofia, na minha própria alimentação, que teve Páscoa aí agora, então, né, deixa eu fazer meus próprios ovinhos, meus próprios chocolates, porque a gente entende que todo aquele papel, né, que tem nos... Sim, tudo, todo né? aquele plástico. Isso, vai ficar para sempre, porque daí o pessoal acha que assim, não, mas eu reciclo? Tudo que eu faço eu reciclo? Daí ele tira aquele papel. Eu também reciclo em casa. Eu também reciclo. Isso, não é isso que a gente ouve? Nós, né? Daí nós estamos no mesmo barco aí, nós duas, né? Da sustentabilidade. Só que as pessoas não entendem que aquele plástico, aquele monte de metal, não acontece nada com eles. Esse não recicla. Isso. Ele vira, né? Fica lá. De herança para todo mundo, além de todo o mal que ele nos causa também, né? Sim. Porque tudo isso traz também um mal para nossa saúde. Bom, eu vi um vídeo, Elis, que trouxe a informação que canudo não recicla e as pessoas acham que canudo, por ser plástico, vamos separar e tal, vai reciclar. Então, vem muita informação e vem muita informação equivocada. Você... Eu já vou rir. Você, como você se informa, Elis? E como você lida também com essas informações que vem? Porque às vezes eu tô inspirada, as pessoas perguntam e eu vou lá e digo, não, vamos lá, querido, isso. né? Não recicla, faz isso. Tem aquele, né? Não, mas eu reciclo em casa. Isso. E às vezes eu penso, tô cansada de responder. Mas como que você se informa? Real, assim, né? Porque nós somos bombardeadas de todos os lados e de vários meios. E também como que você leva, né, essa... informação. Isso. Tranquilo. Bem isso. Tá, bom, como disse você, né, nós somos bombardeados, eu acho que assim, fazer parte do coletivo Lixo Zero, que a gente tá nesse universo é muito importante. Toda essa parte que eu digo socioambiental, que eu faço parte também de outros grupos. Então, as informações que normalmente eu recebo, eu sei que elas são verídicas, elas são verdadeiras. E quando eu acho que talvez alguma coisa surgiu nesse meio tempo, eu vou confirmar se aquilo é fato mesmo, né? Ou se não é fake. Mas,
em alguns lugares que eu estou, principalmente quando eu participo de feiras, que a gente recebe aqui um grande público e tudo mais, hoje, para algumas pessoas, como diz tu, eu tô inspirada e eu... Mas tem pessoas, até pra tu ter ideias assim, né? Tem feiras aqui que eu participo já há 5 anos. Pois é. Tem pessoas que vão lá só pra implicar comigo, com o meu produto. Daí, pra essas pessoas, hoje, eu sou bem simpática, eu sorrio e faço assim. Né? Isso, exatamente. Não eu não defesa. consigo mais, porque assim, a pessoa quer insistir pra mim que eu vou gastar mais água lavando um absorvente. Mas ela não entende que um absorvente gasta mais de 80 litros pra ser fabricado e jogado fora. Isso. Tu entende? Então, assim, hoje tem coisas que eu realmente já gastei. Daí, claro, né, a gente fala sobre essa pressão, né, do racismo ecológico, vamos dizer assim, né? Que nós sofremos, de certa forma, por sermos, né, os sustentáveis, essas coisas todas. Então, eu já cansei um pouco disso, então hoje eu consigo... se blindar um pouco também. Se blindar um pouco, exatamente. E eu sei que para algumas pessoas, eu não vou. Tem homens que às vezes vêm discutir comigo sobre o sangue menstrual. Eu não vou discutir com um homem sobre sangue menstrual. Eu já falei para alguns. Mas eu sou médico. Deu assim, parabéns, mas você não menstrua. A partir do momento que você começar a menstruar, você fica bem à vontade para vir discutir comigo. Isso. Mas enquanto você não menstruar, eu não vou discutir esse assunto com você. Bom, ótimo, porque eu já vou trazer um outro tema com esse assunto, sobre esse assunto, que é voz de fala, né? Você é uma mulher preta também, né? Exatamente. E tem muito disso, assim, porque as pessoas, elas querem falar, mas ela não tem... Eu não posso falar do que você sente no dia a dia, do que é ser uma mulher preta. E você trouxe antes nos bastidores aqui um exemplo, né? Vou num salão fazer uma maquiagem, a pessoa diz, eu vou te deixar um pouco mais branca. Exatamente. Eu vou clarear um pouquinho a tua pele, não é deixar mais branca, né? Clarear um pouco mais a pele. Isso. Então, o que todo mundo fala, né? Todo mundo tem um lugar de fala. Eu até cito bastante a Djamila Ribeiro, que eu gosto de ler ela muito, principalmente quando ela traz toda essa questão do feminismo, porque o feminismo branco, ele muitas vezes cala a mulher preta. Ela tem uma vida mais solitária. Nós estamos aqui em Joinville, numa cidade extremamente alemã, então eu muitas vezes ouvi até que uma pessoa me disse literalmente, você não é de Joinville porque todo mundo que eu conversei nesse meio empresarial principalmente mulheres, eram brancas de olhos claros. Ou loiras. Ou loiras, cabelo exatamente. Liso. Isso, cabelo liso. Tu é a única mulher, né, daí não fala preta, né, mais escura que eu estou conversando. Mas eu digo que essa pessoa foi a pessoa que foi sincera comigo. Porque por muito tempo eu ouvi que meu sotaque era diferente. Pensei que tu fosse de fora, nordestina, alguma coisa. Eu disse, não, mas eu sempre vivi em Joinville. Mas tem alguma coisa na tua voz. Tentando mascarar. Isso, que é diferente. Então, pelo menos a pessoa... Então, quando hoje alguém me pergunta, tu é de Joinville? Apesar da cor, eu sou. Nascida e criada aqui em Joinville, meus 46 anos. Apesar da cor. Isso, exatamente. Sabe, como diz você, a Djamila traz muito isso, né? Todo mundo tem um lugar de fala, mas nem todo mundo é ouvido. Não, e para, precisa, né, pra exatamente, ouvir de fato. Exatamente. Então, as pessoas têm um pouco disso, mas é aquilo que eu digo, tu vai galgando os teus espaços, eles são mais difíceis, claro. Sempre vão ser, mas eu acho que a gente vai... se impondo. Então, eu sempre brinco, principalmente se eu estou numa mesa e às vezes eu falei alguma coisa e outra pessoa falou e precisou aquela outra pessoa falar para ser ouvido, eu digo, peraí. Sim. Né? Eu acabei de falar isso. Qual é o problema? Por que da forma como eu falei, não você não entendeu? Né? Mas isso nós, como mulheres, também enfrentamos quando tem homens, né, na mesa, né? Sim. Às vezes parece que você é aquela coisa, né? Eu vi até essa semana um vídeo da Ana Paula, aquela jornalista que fazia de madrugada lá as reportagens. Ana Paula Padrão? Isso, exatamente, foi o que ela disse, né? Você está numa mesa, você é profissional, às vezes você é a mais velha. Ai, tão linda você! Ai, tão queridinha! Nossa, que maravilhosa que foi aquela tua reportagem, né? Sempre minimizando o trabalho da mulher em relação ao trabalho que o homem fala. Tá muito conectada daí com a beleza. Exatamente. Aí trazem a beleza. Elogiam a beleza, a performance. Isso mas mesmo. não toda a bagagem que ela construiu para chegar até ali. O estudo, a dedicação, o tempo. Exatamente. Bom, Elisa, o papo maravilhoso, né? O tempo passa voando e eu quero te agradecer pelo teu tempo, pela essa troca, por toda essa troca. E assim, que mensagem você
como mulher, empreendedora, mãe, esposa também, né? Mulher preta. O que você gostaria de deixar de recado, assim, de uma reflexão sobre toda essa nossa conversa? Nossa, tá, eu acho que falar sobre tudo isso, assim, né, é tão forte. Eu acho que é muito claro, assim, que como mulher, tu vai ter que encarar muitas coisas. Vai ser muito difícil, né? Como mulher preta, e eu digo que eu não sou ainda uma mulher preta retinta, vai ser mais difícil ainda. Mas eu acho que indiferente da forma como a gente fizer, você vai ter que encarar, vai ter que fazer, porque não tem como ficar parada. E alguém precisa fazer. Então, se alguém precisa fazer, que seja eu, que seja outra mulher. Mas eu acho que principalmente nós como mulheres, eu digo que os homens nesse ponto sempre um defende o outro, né? Porque mesmo quando uma mulher é abusada, ela precisa justificar por que ela foi, né? Ou a roupa, ou porque ela estava sozinha na rua. Enfim, ela deu voltas para isso. Eu acho que nós mulheres precisamos estar como nós estamos aqui, uma apoiando a outra, mais, cada vez mais, porque vai ser difícil. Mas se você tem, né? Eu posso correr atrás, né? Posso pedir ajuda para Thay. Ou a Thay pode pedir ajuda pra Elisa. Eu acho que a gente consegue se fortalecer, porque talvez tu tenha uma força que eu não tenho e eu tenho uma força que você não tem. Eu acho que as mulheres precisam se unir. Vai ser difícil, mas eu preciso fazer. Alguém tem que começar para que talvez seja, se ninguém tivesse brigado pra gente poder ter direito ao voto, ter direito a poder trabalhar sem uma autorização de marido, nós não estaríamos aqui. Então, mesmo sendo difícil, a gente precisa lutar. Obrigada, amor. Obrigada. A sensação de não pertencimento era constante e me machucava, ainda que eu jamais comentasse a respeito. Até que um dia, num processo lento e doloroso, comecei a despertar para o entendimento. Compreendi que existia uma máscara calando não só a minha voz, mas a minha existência. Depois de passar na faculdade de jornalismo, comecei a procurar um emprego. Apesar de falar inglês, ser medalhista de xadrez e ter recebido prêmios escolares, uma amiga da minha mãe me ofereceu uma vaga de auxiliar de serviços gerais na empresa de que eu era gerente para me ajudar. Eu limpava e servia café, mesmo tendo currículo melhor do que o das outras moças que trabalhavam no escritório. Minha mãe não queria que eu fizesse aquilo e perpetuasse o ciclo da exclusão, mas insisti. Chegava na faculdade cheirando a água sanitária, mas numa época anterior a políticas afirmativas importantes, como as cotas raciais e o ProUni, por exemplo. Trabalhava para pagar a mensalidade, era a única opção. Meu pai, que era estivador e estava perto de se aposentar, não soube do meu trabalho. Ele sempre dizia que se matava de trabalhar na estiva para que nós tivéssemos mais oportunidades, e eu não podia contar a ele que seu esforço, por mais digno que fosse, tinha sido barrado pela estrutura racista da sociedade. Antes desse emprego, eu havia trabalhado numa barraca de pastel, o que fez com que ele ficasse meses sem falar comigo. Então, decidi não deixá-lo saber que a máscara, a mesma que o fez perder muito, também me excluía das oportunidades. Apesar disso, a cada intervalo entre uma varrida e uma passada de pano no vaso sanitário, eu lia. Quando saía para almoçar, eu lia. Ia à praia contemplar o mar e, com o vai e vem das ondas, lembrava os poemas Mulher Fenomenal e Ainda Assim Eu Me Levanto, de Maya Angelou, que não me deixavam esmorecer. Acima de um passado que está enraizado na dor, eu me levanto. Eu sou um oceano negro, vasto e irrequieto. Indo e vindo contra as marés, eu me levanto. Deixando para trás noites de terror e medo, eu me levanto. Em uma madrugada que é maravilhosamente clara, eu me levanto. Trazendo os dons que meus ancestrais deram, eu sou o sonho e as esperanças dos escravizados. Eu me levanto, eu me levanto, eu me levanto. Trecho do livro
Quem tem medo do feminismo negro, de Djamila Ribeiro.